Deputado Luiz Carlos Rauli, economista e professor, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira desde 1995. O deputado está no 6º mandato na Câmara Federal representando o estado do Paraná. Foi vereador e prefeito de Cambé. Preocupado com a carga tributária sobre produtos básicos, o deputado propõe um projeto de emenda à Constituição que isenta de impostos os alimentos, medicamentos e fertilizantes. Tirar impostos destes produtos vai torná-los mais acessíveis aos brasileiros? Eis a questão. Deputado Luiz Carlos Rauli, o governo tem como assegurar que os efeitos desta isenção de impostos vai de fato chegar ao bolso dos brasileiros? Com certeza tem, sim. O Brasil, dos países que mais tributam o alimento, o medicamento do mundo. Aliás, o Brasil tem o pior, o mais iníquo e injusto sistema tributário do mundo. É conhecido como um Frankenstein tributário, um verdadeiro manicômio tributário. Tributa mais os que ganham menos e tributa menos os que ganham mais. É a tal da progressividade versus regressividade. Essa injustiça do sistema tributário brasileiro tem décadas e agora acentuada a tributação na base de consumo que acaba afetando aqueles que ganham menos. O Brasil precisa mudar esse estado de coisa. Eis a questão. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para esse debate. A primeira pergunta é de Eric Bezerra, advogado, doutor em Direito Tributário e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de saber do senhor se essa questão dos alimentos como medicamentos, se existe já uma definição de quais seriam, ou seriam todos. Porque se a gente pegar a cesta básica hoje, que atinge a camada mais pobre do Brasil, essa cesta básica ela tem produtos definidos, né? Então é o arroz, é o feijão, é o milho, tem alguns produtos definidos. E medicamentos também. Hoje nós temos aí a categoria dos genéricos, que já atende a maioria da população. Essa redução ou isenção dessa carga tributária sobre esses alimentos e sobre esses medicamentos já teria uma definição de quais ou seguiria o padrão, por exemplo, da cesta básica? Não, seria para todos os tipos de alimentos e todos os tipos de medicamentos. A base, você tem 3 bases tributárias conhecidas no mundo: propriedade, renda e consumo. Quanto mais tributa o consumo, mais esse imposto vai regressivamente para os que ganham menos. As famílias que ganham mais pagam menos impostos na base de consumo. Por isso que os países desenvolvidos, todos eles tributam mais a renda. A propriedade no Brasil tem pouca tradição de tributação. Os países desenvolvidos têm uma boa tradição de tributação sobre a propriedade. Então o Brasil optou equivocadamente, porque tem uma imensa população mais pobre, por tributar a base de consumo. Quase 60% da carga tributária brasileira, talvez um pouco mais, vem da base de consumo. E aí entra no conflito progressividade e regressividade. O sistema brasileiro é o mais regressivo do mundo. Como eu sei que tem vida lá fora, das galáxias, com certeza. Quando você trabalha com alguns itens de consumo de massa, porque hoje a questão da alimentação não se trata mais da cesta básica, é um grande equívoco. Você vai ao supermercado, um hipermercado, tem 100 mil itens. E o cidadão, trabalhador, pega o seu salário mínimo, ele quer levar um iogurte, ele quer levar uma bolacha, ele quer levar algo mais para a mesa do seu filho, da sua família. Então, lá no Paraná, nós reduzimos o imposto de alimentos e de medicamentos já há alguns anos, para 12 e outros para 7 e alguns para quase zero de tributação. E nos demos muito bem realocando algumas cargas tributárias, porque você sabe que o ICMS é o primo pobre do sistema tributário. Há 50 anos ele está com 7,1% do PIB a tributação dele, e não alterou. Quem alterou as alíquotas e a arrecadação foi o IPI, o PIS, o COFINS, a CSL, né? Então nós temos hoje este conflito e precisa ser resolvido. Esse é o começo, nós queremos estender para vestuário e outros bens de consumo de massa. Antônio de Moura Borges também é convidado do Eis a Questão. Ele é advogado e professor da Universidade Católica de Brasília. Boa noite, eu gostaria inicialmente de louvar o deputado Luiz Carlos Rauli pela iniciativa.
de propor essa emenda à Constituição. Trata-se aí da ampliação do rol de imunidades previstas pela Constituição Federal. A imunidade recairia também sobre os alimentos, sobre os fertilizantes, sobre os medicamentos. Sabemos que os estados serão mais fortemente afetados caso a proposta de emenda venha a ser aprovada e se tornar uma emenda. Porque alimentos aqui recaem muito fortemente, quer dizer, são muito fortemente tributados pelo ICMS. O ICMS, o senhor deputado acabou de dizer, é o primo pobre, mas é o mais rentável no Brasil em termos de arrecadação. E os estados necessitam de receitas, eles dispõem das suas atividades, das suas obrigações, dos seus gastos. Então eu gostaria de saber do excelentíssimo deputado se já foram feitas estimativas do ponto de vista de cálculo sobre o que os estados perderiam em termos de arrecadação do ICMS com essa emenda constitucional. Não temos ainda os cálculos, mas posso lhe assegurar, com a experiência de ter sido 2 vezes secretário de Estado da Fazenda do Paraná, e nesses 23 anos aqui do Congresso Nacional, pela experiência, pelos debates, pelos estudos que temos feito, de que a incidência, principalmente nos alimentos, dado que o Brasil é mais exportador do que consumidor da sua produção agrícola e agroindustrial, de semi-elaborados e produtos in natura e de elaborados, nós acabamos a ter um grande conflito tributário nas instâncias administrativas dos fiscos estaduais e também no judiciário estadual. E chegando até Brasília, os conflitos do ICMS relativamente aos créditos interestaduais, aos créditos de exportação. Com a Lei Candir, a Lei 87/96, que tive a honra de ser o relator, houve por bem, na época, o governo, e eu entendendo que deveríamos desonerar as exportações, que faltava os produtos in natura e semi-elaborado, para o bem do progresso do campo no Brasil, e está aí o resultado. O Brasil tornou-se uma das maiores potências do mundo, produção de agrícola, bovinos, suínos e aves, etc. Essa questão da perda, eu acredito que numa medida como esta, ou negociada na trajetória, que não precisaria ser necessariamente zero, algo em torno de 2 ou 3%, 4%, para poder resolver o problema do conflito dos créditos, enquanto existia esta guerra fiscal, que leva grande parte da receita dos estados e dos municípios, porque eles são sócios em 25% do ICMS, eu acredito que traria até uma harmonização, né, e um sucesso maior neste item do ICMS. O Eis a Questão também convidou Roberto Psitelli, professor de Economia da Universidade de Brasília. Bom, deputado, a sua proposição, obviamente, é uma proposição com forte apelo, que, enfim, desperta muita simpatia por parte da população de modo geral, à medida que traria um alívio considerável em relação a esses produtos, né, tão essenciais à vida e à saúde, né. Mais ou menos seguindo a dos meus 2 colegas, eu tenho também algumas preocupações em relação à sua proposição, que é, na minha visão, muito abrangente, né? Aliás, até 2 outras propostas de emenda constitucional que foram anexadas à sua, mas que são bem mais restritas, circunscritas à questão dos medicamentos de uso humano. A sua proposição é muito ampla, né? Porque ela se refere a medicamentos de um modo geral, quer dizer, sem fazer uma especificação do tipo de medicamentos ou do grau de essencialidade, digamos assim, né, desses medicamentos, por exemplo, se são de uso contínuo ou não. E também em relação aos alimentos, ela me parece muito abrangente. E aí volta-se à questão anterior de avaliar o impacto fiscal que essa medida traria se
implementada na sua íntegra e de uma só vez, né? Quando se fala em alimentos, também não há nenhuma distinção com relação a um critério que normalmente se utiliza em relação aos tributos indiretos, que é o da seletividade. Quer dizer, uma coisa, e me parece que nisso todos estamos mais ou menos de acordo, é aceitar a imunidade para produtos considerados essenciais, ou da cesta básica, aqueles que estão ligados assim, mais diretamente à sobrevivência do indivíduo. No seu caso, na sua proposta, ela se refere não apenas aos alimentos, né, ao consumo final, aos alimentos elaborados, os alimentos, enfim, disponíveis para o consumo da população, como também se refere praticamente a todos os insumos que entram na cadeia alimentar e que se destinam à própria produção. Portanto, veja-se, é uma proposta ambiciosa, eu acho interessante, ela merece toda a nossa atenção, mas eu realmente tenho uma preocupação quanto aos impactos que ela pode trazer, levando-se em conta principalmente a preponderância dos tributos estaduais em relação a esse tipo de produtos, de alimentos e de medicamentos, e aos diferentes impactos que essa medida provocaria para diferentes estados, dependendo da estrutura tributária ou da estrutura do ICMS para os diferentes estados. Muito bem, professores. Muito obrigado pelos questionamentos oportunos, né, inteligentes. Eu passei por todas essas fases da discussão ao longo desses 26, 27 anos que trabalho com o ICMS, com a tributação. Logo que cheguei aqui no Congresso, trabalhei para que o ICMS fosse realmente um imposto de valor agregado universal. Não consegui. A PEC 14 é minha, a PEC 45, inúmeras emendas constitucionais e inúmeros projetos de minha autoria. Tanto que acabei jogando toda a minha energia para o Simples Federal, em 96, e o Super Simples, em 2006. E também tive a honra de ser o relator do Super Simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei 123, a Lei 127. E posso lhe afirmar, assegurar aos professores, a todos os telespectadores da TV Câmara do Brasil, que a anarquia tributária brasileira levou a esta situação desse tipo de preocupação. A base tributária conhecida do ICMS, de um imposto de valor agregado no Brasil, é mais ou menos de 400 mil itens tributáveis. Ora, hoje, pela seletividade, de acordo, nem sempre de acordo com a seletividade, né, mas pela seletividade do próprio ICMS, energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarros e bebidas e veículos assumem uma boa parte da arrecadação desse nobre imposto dos estados. Aliás, deveria ser único imposto de valor agregado. Não deveria existir IPI, não deveria existir ISS, não deveria existir o PIS, nem o COFINS, nem o IOF. E deveria existir um imposto de renda só, e temos dois, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ao longo desses anos, em 2002, cheguei a um denominador comum de um modelo tributário que fosse a experiência brasileira com o modelo europeu e americano. Ficaria uma junção das melhores experiências e teríamos que realocar algumas cargas tributárias. Entre essas realocações, a primeira questão seria desonerar boa parte da base consumo que se deslocaria para a base renda e para a base propriedade. Eu, quando analiso o sistema tributário globalmente, a arrecadação federal dos estados e municípios, depois a sua distribuição, ela é realmente o sistema tributário que está impedindo o crescimento da economia brasileira. Ele é o pior sistema do ponto de vista da competitividade, da geração de bons empregos, porque com a microempresa, e graças a ela, a lei geral, e o simples e o super simples, conseguimos a empregabilidade e o MEI. Então hoje nós estamos
com uma formalização extraordinária, graças ao Simples, ao Super Simples e ao MEI, que tem 18 anos. Não foi graças a nenhum programa de governo, porque não existe programa de desenvolvimento no Brasil industrial, né? E vejo que o campo prosperou quando resolvemos o problema da exportação, da tributação da exportação. Os grãos eram tributados em 13% e os outros produtos em 11% e pouco. Então, de acordo com o estudo último do IPEA, que é baseado no estudo da professora Maria Helena Zucco, da FIP São Paulo, que fez o primeiro estudo de carga tributária sobre os salários, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil tem 53,9% de impostos. Ou seja, vamos arredondar, para quem ganha R$1.000, R$539 são tributos diretos e indiretos. Quem ganha acima de 30 salários mínimos no Brasil paga 29%. Não é possível, não é inteligente, não é cristão uma situação desta no Brasil. Quando eu fiz essa proposta, eu falei, vou fazer a maior das provocações, tanto que teve eco, que a Interpharma reuniu todas as entidades de indústria farmacêutica e coletou 3 milhões de assinaturas entregue há um mês atrás ao presidente da Câmara, aquelas pilhas de assinaturas virtuais e outras, para pedir a aprovação da não incidência sobre medicamentos. E eles isolaram o alimento. Aí veio a BIA, Associação Brasileira da Indústria e Alimentação, a Confederação Nacional da Agricultura e a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, representando todo o sistema do agronegócio, também, né, se movimentando pela PEC. Mas o meu desejo, no fundo, é um sistema tributário que, além de diminuir a carga tributária do alimento, chegando a zero, se possível, do medicamento, das roupas, né, também tirasse desses 53,9%, caísse para algo, né, civilizado, a metade, menos da metade de carga tributária, para ter a população mais dinheiro na mão e aumentar o mercado consumidor brasileiro. A próxima pergunta é do Dr. Eric Bezerra. Deputado, pelo que o senhor falou, o senhor se apoiou muito no modelo europeu em si. Eu venho de uma academia europeia, estudei na Espanha, e nós verificamos que na Espanha, por adotar esse sistema europeu, houve uma alteração do sistema tributário na Europa em 2003. Nós tínhamos o mesmo sistema que o Brasil, e hoje a Europa, desde 2003, adotou um novo sistema. E nesse sistema veio o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, e verificou-se que o IVA realmente aumentou a arrecadação de vários países, tendo em vista que ele extinguiram vários outros tipos de impostos e concentraram ele no IVA. O que estava acontecendo, e pelo que eu percebo do que está proposto na emenda, na verdade o senhor gostaria de ter um diferimento para que esses tipos de produtos, tanto alimentos, quanto bebidas e quanto medicamentos, sejam diferidos nessa cadeia. Então poderia se estabelecer um valor único de IVA, para nível de Brasil, dos estados, e para esses produtos especificamente, um diferimento numa carga menor. Então, como na Europa seria 7, para alimentos cairia para 2, para 1,5, para que a população tivesse acesso a esses tipos de produtos de uma forma mais assim, tendo uma possibilidade maior de melhorar e de estimular a economia com a fomentação de dinheiro para a aquisição desses produtos. Então eu acho que é mais ou menos isso, estou se espelhando vamos dizer assim, no exemplo europeu, e eu acho que o Brasil, essa guerra fiscal que o senhor tanto acabou de falar, essa guerra fiscal existe. Hoje, mesmo com o CONFAZ, que é um conselho que tenta unir as secretarias de Fazenda numa só proposição, mas não consegue, porque cada estado tem uma peculiaridade diferente, como falou o meu colega. Então, por exemplo, os estados da região norte sofrem muito com isso, devido a não ter a base produtiva, né? Alguns estados não têm sequer indústria, né? Como Roraima, por exemplo, o Amapá, então, distantes da capital, distantes do sistema de logística do Brasil, quer dizer, e essa proposta poderia ter um impacto positivo se feito de uma forma agregada, de um valor agregado. Bom, você pegou bem no ponto. A questão é como diminuir a carga e levar o benefício para a população. Se é crédito presumido, diferimento, suspensão, imunidade. Essa questão vai ser amplamente discutida a partir da discussão que nós estamos travando aqui, provocada pelas assinaturas, pelo movimento que está tendo na casa,
e a proximidade das eleições. Mas a guerra fiscal, fazendo uma parte, está nas mãos do Supremo. Eu já fiz vários apelos ao Supremo, o ex-ministro, o presidente e o atual, Joaquim Barbosa, que coloque a súmula vinculante para o fim da guerra fiscal. Colocando o fim da guerra fiscal, é um novo ICMS no Brasil. O CONFAS, por si só, os estados reunidos, não chegam a consenso. O Senado da República e a Casa do Estado também não chegam a consenso, nem a Câmara. Então nós temos aí um problema grave da guerra fiscal, a renúncia fiscal e etc. Então, o IVA, na Europa, como você colocou, uma tributação só, ela resolveria grande parte dos problemas. Mas também, você sabe que na Europa, a tributação da base renda, assim como nos Estados Unidos, no Japão, Canadá, é muito forte. Quer dizer, então você tem que repensar o potencial e a carga potencial do sistema tributário nas bases tributárias. A próxima pergunta é do professor Antônio de Moura Borges. Vossa Excelência diz que a proposta de emenda constitucional se destina a uma discussão, inclusive para se verificar de qual será a forma de exoneração tributária. Penso eu que deve ser mesmo imunidade, mesmo porque a tributação que incide sobre alimentos, sobre medicamentos, realmente, principalmente estadual, quer dizer, o ICMS. E o ICMS dispõe do princípio da seletividade, se bem que, de acordo com a Constituição Federal, é facultativo. Mas nada obsta realmente que venha a ser utilizada por estados ao aumentar a tributação que incide sobre produtos supérfluos para compensar a perda de receita com a PEC. Isso realmente é possível, não é fácil, né? Não é fácil porque se aumenta muito fortemente a tributação sobre iates, por exemplo, quer dizer, quem é proprietário de iate tem uma grande capacidade contributiva, mas ele emprega muita gente, né, na sua construção, né? Mas está aí a proposta que realmente espero que venha a ser aprovada. O Brasil precisa disso, o sistema tributário brasileiro é injusto, ele grava muito fortemente quem dispõe de menor capacidade contributiva, não há dúvida quanto a isso. E o maior problema da tributação brasileira está exatamente no ICMS, né? Espero que venha a ser aprovada. Não é só no ICM, não. Numa carga tributária de alimentos, açúcar, qualquer outro alimento, você vai encontrar maior peso federal. Tanto que qualquer produto importado, a primeira coisa que se faz é pagar o tributo federal. Quando chega no tributo estadual, uma guerra fiscal de importação. Agora, regulamentamos com a resolução 13, mas não resolveu o problema. Então você tem mais carga tributária nos alimentos, medicamento federal do que estadual. Eu acredito, da experiência vivida, lendo, estudando os relatórios do ICMS, que haveria assim uma redução drástica no planejamento fiscal na área do alimento e do medicamento. E isto iria traduzir em benefício para o consumidor final. A próxima pergunta é do professor Roberto Psitelli. Bom, deputado, eu sei que o senhor é um especialista na área tributária, conheço bem a sua trajetória. Então, minha pergunta se refere mais a aspectos de natureza propriamente técnica, operacional, né? Quando o senhor inclui na proposta a imunidade, né? Já vimos que a imunidade, se trata de imunidade, não de isenção. Ela é incondicional e vai para a Constituição. Sobre todos os produtos ou os insumos da cadeia produtiva de alimentos, esta eu acho uma dificuldade que nós teríamos que enfrentar no caso de aprovação da proposta, porque veja, como é que eu vou determinar na fonte, na origem, como é que eu vou controlar diante da diversidade de itens e sua dispersão geográfica,
como é que eu vou determinar aquilo que é destinado especificamente à produção de alimentos destinados ao consumo humano e à pecuária? Ou seja, eu teria que ter mecanismos bastante complexos de controle que pudessem determinar previamente a destinação, a finalidade desses insumos e, consequentemente, definir a priori quais desses produtos gozariam da imunidade e quais os que não gozariam da imunidade. Então, por isso que eu falo, a cadeia dos alimentos teria que ser total, todos os alimentos. Parece assim algo imponderável, mas hoje no sistema do ICMS, não é diferente do federal, quer dizer, agora, recentemente, os estados estão tendo um controle muito maior, né, pela nota fiscal eletrônica. Nós estamos hoje com um controle muito grande. Eu assumi a Secretaria do Paraná em janeiro de 2011, tínhamos 300 mil notas fiscais eletrônicas a dia. Quando eu deixei em outubro, estavam com 800 mil notas fiscais eletrônicas a dia. E nós estudamos e implantamos um sistema, e esse sistema, o Fênix e o CGF7, ele capta, ele garimpa e em segundos te traduz todas essas milhões de informações. Estou falando só do caso do Paraná, você pode multiplicar por 20 esse número de notas fiscais. Mais um pouco, como diziam alguns empresários dias atrás, numa palestra, não tem mais escapatória, né? O declaratório, o fisco, com a era da eletrônica, né? Por isso que o planejamento cai para o campo da guerra fiscal, na busca de crédito presumido, de crédito outorgado, de outras formas, porque a sonegação pura e simples, essa base de dados, ela hoje não é mais como quando eu fui secretário há 25 anos atrás. O computador praticamente não existia, né? Então nós temos assim hoje uma estrutura de informatização. Tanto que, derivado da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nós vamos ter uma rede, sim, de integração das juntas comerciais e os cadastros municipais, estaduais, federais, abertura, movimentação societária e fechamento de empresas. Então, cada vez mais você tem um controle. E havendo esse controle, você vai onerar e desonerar o que você quiser, desde que você tenha a lei específica, ou constitucional, ou infraconstitucional. O projeto de emenda à Constituição, que isenta de impostos os alimentos, medicamentos e fertilizantes, vai ser analisado por uma comissão especial e depois pelo plenário da Câmara. O programa Eis a Questão termina agora. Na semana que vem, mais um debate sobre projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.